Antes de começar o meu pronunciamento nessa tarde, eu gostaria de pedir que se mostrasse uma matéria veiculada na grande imprensa no dia de hoje, que eu gostaria que viesse aqui ao ar, tratando um tema Fiscais do Ministério importantíssimo, Público que é o do trabalho Trabalho escravo. encontraram 90 trabalhadores vivendo em condições precárias no interior de São Paulo. Um dos operários morreu. As imagens feitas por um celular mostram a agonia de Antônio Marcos Ferreira Silva, de 39 anos. Ele sofreu um infarto depois de caminhar debaixo de sol forte por mais de 2 quilômetros para receber o pagamento. Ficaram de trazer a gente, não trouxeram. Aí a gente resolvimos vir andando. Falou que estava se sentindo mal, já foi caindo, morreu rápido. Menos de 10 minutos ele morreu logo. Fotos tiradas por fiscais do Ministério do Trabalho mostram a situação dos 90 homens que vieram do Maranhão e do Piauí há 3 meses para trabalhar neste conjunto habitacional do programa Minha Casa Minha Vida, em Fernandópolis, interior de São Paulo. Os operários dizem que chegavam a trabalhar até 15 horas por dia. Recebia R$100, depois vinha outro vale, R$300 e nunca vinha o pagamento certo, né? Que era compromisso, que trabalha todo mundo em produção. Né? Tinha 2.000, 3.000, o cara recebia 300, 400 conto e ia acumulando. Para os fiscais, não há dúvidas de que os trabalhadores viviam em regime escravo. Isso tudo levou ao Ministério do Trabalho a caracterizar esse fato como uma condição, a redução análoga à de escravo. A construtora responsável pelas obras tinha repassado os serviços para uma outra empresa. O advogado que responde por essa empresa negou as acusações. Todo esse fato será apurado em eventual processo administrativo. No transcorrer do processo administrativo será demonstrado que não houve esse trabalho análogo a escravo. Hoje foi feita a rescisão do contrato dos trabalhadores que vão voltar para o Nordeste. A empresa vai ser multada e o caso encaminhado à Justiça. Após a denúncia, a obra foi embargada. A Caixa Econômica Federal, responsável pelo financiamento do projeto Minha Casa Minha Vida, informou que até o momento não recebeu nenhuma notificação do Ministério do Trabalho quanto à prática de trabalho escravo pela construtora que atua em Fernandópolis. Já é surpreendente o fato de encontrarmos uma denúncia como essa de trabalho escravo no ano de 2012. Numa obra do governo federal, aonde? Aqui no estado de São Paulo. Num programa que é uma das vitrines do governo federal, Minha Casa Minha Vida, onde? Aqui no estado de São Paulo, meu líder. Já é surpreendente essa denúncia. Mas é impressionante que essa denúncia, na verdade, é crônica de uma morte anunciada. Porque, olha só, eu queria que se mostrasse um outro link do site Universo Online da Folha de São Paulo, de 1 ano atrás, que diz o seguinte: Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida tem trabalho degradante. Era uma outra denúncia no ano de 2011. Baixa um pouquinho para mim, só para a gente ver a data. Aliás, desculpe, sobe um pouco para ver a data ali à esquerda. Do dia 11 de abril de 2011, a mesma denúncia de trabalho degradante, de utilização de trabalho escravo, inacreditavelmente, no mesmo programa, no Minha Casa Minha Vida, na região de Campinas, aqui no estado de São Paulo. A partir dessas denúncias do que está acontecendo, eu queria fazer uma reflexão breve nos minutos que eu tenho aqui nessa tarde. É importante dizer o seguinte: que quando se fala de trabalho escravo, eu tenho falado muito disso, especialmente nesse meu primeiro ano aqui na Assembleia. Fui autor de um pedido para a instauração de uma CPI para investigar o trabalho escravo aqui em São Paulo. Parece que não existe. Parece que é alguma coisa longe de nós, mas o fato é que é muito mais frequente e que está muito mais perto do que você imagina. Perto de mim, perto de você, acontecendo perto de nós, acontecendo aqui no estado de São Paulo, em pleno 2012. Não é apenas no estado, na cidade de São Paulo e em todo o Brasil. E aí, é grande construtora, é lanchonete, é indústria têxtil, e a gente trouxe aqui a Zara, foram denúncias que envolveram a marca, a grife Zara, a construtora Racional, que teve aqui essa semana respondendo, tentando explicar as denúncias de trabalho escravo na reforma do Hospital Oswaldo Cruz, em pleno espigão da Paulista. Tem trabalho escravo no chocolate que você come, tem trabalho escravo na roupa que você consome, e você nem sabe. Tem trabalho escravo nas obras do governo federal.
É inacreditável. É inacreditável. O que vai precisar acontecer para que as pessoas acreditem que está acontecendo algo e que é grave? Aliás, acontecendo em níveis jamais vistos. E quando isso acontece, atingindo todos os estratos sociais, o fato é o seguinte, senhores deputados que aqui me ouvem. O fato é o seguinte, que estamos diante de uma questão endêmica. É um crime endêmico. E esse tipo de crime, que aliás nós temos, segundo dados estatísticos da Organização Internacional do Trabalho, 27 milhões de pessoas em condição de escravidão em todo o mundo. Deputado Jorge Rato, quando se trata de um crime endêmico como esse, de uma situação endêmica como essa, não é simplesmente uma ação da Polícia Federal que vai resolver o problema. Não é simplesmente uma ação do Ministério Público do Trabalho. Ela envolve muito mais do que isso. Envolve uma ação enérgica, forte, uma reação da sociedade. E quando eu falo em uma ação enérgica, forte, uma reação da sociedade, inevitavelmente, deputado Cauê Macris, eu tenho que falar da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, porque nós somos o poder que representa a população do Estado de São Paulo. Nós temos que fazer algo, mas tem um tanto de gente aqui que não acredita na gravidade do problema. Tem um tanto de gente aqui que não está vendo o que está acontecendo. E eu fico aqui fazendo um apelo e dizendo o seguinte, meu Deus do céu, o que vai precisar acontecer? Que tipo de tragédia, que tipo de drama humano vai precisar acontecer para que de verdade as pessoas acreditem que algo precisa ser feito em São Paulo e no Brasil no combate ao trabalho escravo? Não é à toa que a gente chamou aqui o presidente internacional e o nacional da Zara, que vieram aqui com a maior cara de pau dizer que não sabiam de nada. Não é à toa que a gente chamou aqui os representantes do McDonald's. Vocês acham que a gente chamou a Zara, o McDonald's, a Racional, e vamos chamar agora também os responsáveis por isso que está acontecendo lá no governo federal? Para quê? A gente está chamando para eles virem aqui dar suas versões da história? Não, senhores. Por quê? Porque o Ministério Público do Trabalho não está cumprindo o seu papel? Não, senhores. Porque essa não é apenas uma questão trabalhista. Essa é uma questão de garantia dos direitos humanos. Isso é crime contra a humanidade. Isso é crime contra os direitos humanos. Imagina que a humanidade, há pelo menos 250 anos, acreditava estar livre da escravidão. E o fato é que hoje no mundo há um número muito maior de escravos do que se tinha há 250 anos atrás, quando a escravidão era aceita como algo normal. O fato, senhores deputados, é que algo precisa ser feito. Como disse, esse algo não é de apenas um setor. E está na hora da Assembleia reagir. Está na hora da Assembleia responder. Ontem, mais uma vergonha. O Congresso Nacional, que aliás tem se tristemente destacado por não responder às demandas da sociedade, adiou a votação da PEC do trabalho escravo, deputado Samuel Moreira. Talvez o maior avanço na erradicação do trabalho escravo no Brasil e no mundo, onde se propõe o quê? A expropriação de terras daqueles cujas terras forem encontrados trabalhadores em situação de escravidão. O Congresso estava posto diante do debate e sabe o que aconteceu? Nada. Foi adiado. Sabe por quê? Porque a mão invisível da bancada ruralista impede o avanço. Agora, eu quero saber o seguinte: qual é a mão invisível que impede a instauração da CPI do trabalho escravo no estado de São Paulo? Qual é a mão invisível que impede a investigação nas obras do governo federal? É vergonhoso. Se é vergonhoso a Zara ter trabalho escravo, se é vergonhoso a Racional ter trabalho escravo, imagina o governo federal. Eu quero uma resposta do governo federal, que venham as autoridades federais, que o ministro da Justiça diga algo, porque eu quero saber o seguinte: quem é mais que vai precisar morrer para que as pessoas acreditem que algo precisa ser feito? Eu vou encerrar, senhor presidente, um tanto de coisas que eu tinha que falar, mas eu vou encerrar lembrando o seguinte: há um projeto de lei meu, em regime de urgência aqui nessa casa, que propõe a cassação do registro do ICMS das empresas que na sua cadeia produtiva forem encontradas, foi encontrada qualquer sinal de trabalho escravo. Acho que essa é uma grande resposta que a Assembleia pode dar
e que São Paulo pode dar para todo o Brasil. Faço um apelo, sei que já tenho o apoio do líder do governo, deputado Samuel Moreira. Conversamos longamente sobre isso. Deputado sensível, preocupado com essa questão. Nós precisamos votar essa medida. Mas não só isso. Se possível, instaurarmos uma CPI para investigar esse crime. O fato é que a gente não pode mais ficar calado. Então a gente não pode mais esperar que algum trabalhador desconhecido, anônimo, invisível, seja morto. Eu vou encerrar, senhor presidente. Mas eu queria encerrar dizendo que, enquanto a gente ficar esperando aqui, enquanto a gente fica esperando por uma mudança no regimento, pelo processo normal de tramitação de um projeto de lei, ou pela boa vontade política, tem gente morrendo como escravo em São Paulo e no Brasil em pleno 2012. E aí eu quero deixar aqui o meu protesto, o meu lamento e reafirmar o meu compromisso de enfrentamento a essa questão. Obrigado pela tolerância no tempo, senhor presidente. Parabéns pela... Obrigado, senhor presidente. Obrigado pelas palavras de deferência. É uma alegria partilhar da amizade de Vossa Excelência durante tantos anos, durante 3 mandatos juntos lá na Câmara Municipal de São Paulo, Vossa Excelência também realizando um grande trabalho. Mas o tema que me traz aqui nessa tarde é a discussão do trabalho escravo e dos grandes avanços, especialmente que o Estado de São Paulo conquistou nesses últimos tempos, a partir da aprovação de uma lei, da qual fui proponente, mas que foi aprovada por unanimidade nessa casa, que combate essa prática que parece, a todos nós, parece mentira. Eu venho agora, senhor presidente, de um fórum de debates no Ministério Público do Trabalho, aqui em São Paulo, no qual fazia parte da mesa o Procurador-Geral do Trabalho e outros procuradores, uma plenária com sindicalistas, trabalhadores, pastorais, enfim, representantes das comunidades andinas, empresas. E eu dizia ali que é incrível, porque toda vez que eu falo, por exemplo, para as pessoas mais próximas de mim, que têm visto minha militância, tenho uma militância já longa, de 12 anos, na temática dos direitos humanos, mas especialmente nesses últimos 3 anos, na questão do trabalho escravo, olham para mim e dizem, mas trabalho escravo, não é possível, isso ainda existe, isso ainda acontece, mas eu não vejo ninguém com bola de ferro no pé, ou corrente, ou acorrentado, não é possível que exista isso. Pois é, existe perto de você, existe perto de nós, em produtos que muitas vezes consumimos, como, por exemplo, as roupas que nós consumimos. Aliás, uma das características do trabalho, o trabalho escravo urbano, que acontece nas regiões urbanas, se dá fundamentalmente na indústria têxtil e na construção civil. A roupa que nós consumimos e que usamos, muitas vezes produzida por oficinas ilegalmente terceirizadas, que se utilizam e exploram mão de obra escrava, que acontece na cidade de São Paulo, na grande São Paulo, em todo o estado. Construção civil. Aliás, inúmeros casos que foram chamados aqui à Assembleia, chamamos aqui à Assembleia, para que as pessoas pudessem se explicar, até multinacionais de roupas, como a exemplo da Zara, grandes construtoras foram aqui chamadas na Comissão de Direitos Humanos a explicarem a chaga do trabalho escravo e da exploração, da utilização de mão de obra escrava ainda nos dias de hoje. Queria aqui, em falando de trabalho escravo, falar sobre algumas coisas. Primeiro, falar do conceito. Muita gente me pergunta, mas o que é trabalho escravo? De maneira muito simples e objetiva, nesses poucos minutos que tenho, é importante a gente destacar que o trabalho escravo contemporâneo, o trabalho escravo moderno, tem 2 características fundamentais. A primeira é a de privação de liberdade. Ou seja, o trabalhador perde o direito de ir e vir, trabalha em condições onde não tem o direito de sair a hora que quiser, por exemplo, de uma oficina de costura ilegal, onde ele está lá, e não tem direito de sair e entrar a hora que quiser, ou então tem privação de liberdade por dívidas que ele contrai sem mesmo saber que tenha contraído, deputado Dilador. Por exemplo, muito frequente, trabalhadores da região andina, especialmente bolivianos
e peruanos e paraguaios, quando chegam ao Brasil, convidados, entre aspas, a trabalharem, quando aqui chegam, descobrem que tem uma dívida de 3, 4, de 5 mil reais e vão trabalhando insanamente, 14, 15, 18, 20 horas por dia, trabalhando, comendo, vivendo, dormindo com a família no mesmo lugar, e aquela dívida nunca é paga, e eles nunca recebem qualquer tipo de salário. Essa é uma característica do trabalho escravo. Outra característica, além da privação de liberdade, seja por dívida ou seja uma privação física, outra característica é uma jornada de trabalho que exaustiva, que não permite que o trabalhador consiga se recuperar. Ou seja, é uma jornada de trabalho onde ele trabalha 20 horas por dia, todo dia. É impossível ele vir a se recuperar. Enfim, essa é uma longa discussão que a gente poderia fazer aqui. Mas o conceito de trabalho escravo contemporâneo é esse. Mas eu queria falar sobre avanços. Aliás, queria destacar aqui, ressaltar o papel dessa Assembleia Legislativa. Porque foi nessa Assembleia Legislativa que nós aprovamos um projeto que caça o registro do ICMS de toda e qualquer empresa que for encontrada se utilizando ou explorando mão de obra escrava. Caça sua licença por 10 anos, impedindo de que a mesma empresa que utiliza, que explora o trabalho escravo, possa manter suas atividades no estado de São Paulo, faz justiça ao trabalhador e, fundamentalmente, manda um recado. Essa lei que aqui foi aprovada nessa casa e sancionada pelo governador Geraldo Alckmin, manda um recado para o Brasil e para o mundo. O recado é de que aqui nesse estado, o lucro a qualquer preço jamais se sobreporá à vida. Aliás, essa é uma coisa importante da gente falar. Por que existe o trabalho escravo? Por que acontece o trabalho escravo? Além da grave violação de direitos humanos, além de ser uma questão humanitária, trabalho escravo é também uma questão de fundo econômico. Porque trabalho escravo gera muito lucro para quem se utiliza disso. Gera um lucro, segundo dados da equipe de fiscalização do Ministério Público do Trabalho, as estatísticas apontam um lucro 200%, uma vantagem competitiva 200% maior de ganhos em relação a quem não se utiliza disso. Então a lei, ela garante direitos humanos,